Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai iniciar a semana de 15 a 21 de setembro. Após muitas tribulações, vêm as bênçãos. Então vamos lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças, né? Em que a gente vai começar com o tema Posso ser uma luz para o mundo ao seguir Jesus. Então, eu vou ler o que o manual pede e depois a gente conversa um pouquinho. Posso ser uma luz para o mundo ao seguir a Jesus. Você pode pedir a seus filhos que segurem gravuras de uma lâmpada, uma vela ou outra fonte de luz enquanto leem Doutrina e Convênios, seção 103, versículo 9. Como podemos ser uma luz para as pessoas quando seguimos Jesus Cristo? Ver também Brilhando, Brilhando, que é o hino, né, que pede aqui. Para quem já me segue há um tempo, já viu nas atividades anteriores que esse tema está se repetindo, né? A gente já fez na verdade, o manual, né, durante todo o ano, nós ensinamos nossos filhos, né, o que é a luz, né, para que ela serve. Nós já ensinamos nossos filhos como que essa luz brilha dentro de nós, como a gente compartilha essa luz, né? Aliás, como a gente faz para compartilhar essa luz. E agora a gente vai fazer como acender essa luz dentro de nós, né? A gente explicou em outro momento, provavelmente vou deixar alguma coisa aqui do lado, né? A gente explicou em outro momento como que a gente desenhou e como que é essa luz, né? À medida que a gente vai fazendo as coisas, como que essa luz ela brilha dentro de nós. E agora a gente vai aprender como ativar essa luz, né? Como que a gente acende essa luz dentro de nós. Vamos mostrar isso para os nossos filhos. Então é bem legal que você traga, ou se você fez dinâmicas anteriores, você traga essas dinâmicas e fala, lembra que a gente usou a lanterna, quem é a fonte de luz, né? Que é Jesus Cristo, que a gente também já falou sobre isso. Algumas coisas que a gente fez, né? Enfim, você traz, relembra, porque isso é um tema que já foi falado, então você vai ter meio que uma conversa com a tua criança, até para você entender em que pé que ela tá, se ela entendeu o que foi dito, ou se ela não entendeu, se ficou muito vago, e aí você pode reforçar, trazer um reforço diante disso, tá? Mas vamos partir do princípio que a criança entendeu que tá tudo certinho e a gente vai dar continuidade. Então, você pode trazer fontes de luz, como pede no manual, e essa dinâmica eu achei ela super bacana, então eu fiz com o meu filho e eu consegui gravar essa dinâmica porque tinha outra pessoa em casa, minha mãe estava em casa, então foi mais fácil para gravar. E eu vou deixar para vocês agora na sequência. Pouquinho de arroz. Então, Jesus Cristo fez... Tira a mãozinha. Jesus Cristo fez oração e o Logan também fez oração, certo? Uhum. Beleza. Então, o que mais Jesus Cristo fez? Tira a mãozinha daí. O que mais Jesus Cristo fez que o Logan pode fazer? Batismo. Batismo. O Logan pode se batizar? Sim. Quando tiver idade, né? Então tá bom. Deixa eu pegar aqui o batismo. O Logan, o Jesus Cristo se batizou e o Logan também pode se batizar. Ai, tá duro. Pronto. Tira a mãozinha do arroz. Coloca um pouquinho de água. Opa! Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Acontece. Eu que não... que devia ter dosado. Peraí, deixa eu tirar um pouco de água. Pronto. Pronto. Já deu. Deixa aí. Depois a gente não joga no chão. E fez o... que a gente viu? O batismo. O que mais que Jesus Cristo fez? E fez o lavando o pé. Lavando o pé, ele serviu. Olha aqui. Ele ajudou as pessoas e ele serviu. O Logan pode ajudar a mamãe? Sim. Pode? Pode. Só um pouquinho? Uhum. Ou pode ajudar muito? E a Vitinha tá ali. Então vamos lá. Devagar. Põe só um pouquinho, tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então o Logan também pode ajudar. Só mais um pouquinho aqui. Mãe, eu vou
pouco. Isso, só mais um pouquinho, pronto. Então o Logan também pode ajudar, assim como Jesus ajudou, certo? Sim, E como que isso ajuda a ser uma luz para o mundo? Vamos ver? sim, mãe. Sim, Espera. mãe. Pode colocar. Só um, filho. Coloca você esse aqui. E tudo isso, essas pequenas coisas, coloca aí, nos ajudam, mais aqui no meio, a ser uma luz para o mundo. E a luz é aquela pequena fagulha. E a luz, então, ela se torna mais forte quando nós fazemos todas as coisas, tá? Então, o arroz, ele ajuda a manter a vela reta. A água, ela dá suporte para o óleo e não deixa nunca essa chama se apagar. Então, eu sei que o Pai Celestial, ele nos ama muito, filho. Quando nós fazemos todas as coisas em ordem, a nossa chama nunca vai se apagar, tá bom? E depois, né, que a gente fez essa dinâmica, a gente pintou a vela e aí nós expomos essa vela, que essa vela não existe mais, né? Mas a gente expôs a nossa vela que tá lá no manual Meu Amigo, tá? No manual, na revista Meu Amigo, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Outra coisa, se você for fazer essa dinâmica da vela com fogo, o meu filho, ele já sabe sobre fogo, ele já sabe os cuidados que devem ser tomados, né? As coisas que ele pode e não pode fazer. Mas se a sua criança ainda não sabe, for muito nova, toma cuidado. Você pode usar velas de LED, ou se você optar por usar fogo mesmo, você explica para a criança que não pode pôr a mãozinha porque pode se queimar. E lembre-se, gente, toda vez que for ter fogo, tenha sempre um copo ou uma garrafa de água, porque se descontrolar alguma coisa, você tem como jogar por cima e evitar um acidente, tá? Vamos manter segurança em primeiro lugar, fechou? Beleza. Então, foi isso que eu fiz. Depois a gente leu a escritura, né? Pois foram designados para serem uma luz para o mundo e salvadores de homens. Então, essa atividade, essa dinâmica, eu aprendi a fazer quando eu era das moças, tem um tempinho. E na minha época tinha acampamento mesmo, né? Tipo, acampamento. Na estaca que eu morava era acampamento mesmo. Então a gente precisava fazer fontes de luz. E aí eu expliquei pro meu filho que quando nós estamos no escuro, a luz, ela vem muito bem a calhar. A gente consegue enxergar o que tem dentro, né? Onde nós estamos. E assim a gente segue por um caminho conhecido e seguro, né? E da mesma forma, nós, sendo a luz do mundo, né, somos salvadores de homens quando nós somos a luz do mundo. E nós somos a luz do mundo quando fazemos as coisas que nós vimos Jesus Cristo fazer, quando nós somos bons alunos, bons discípulos de Jesus Cristo. E aí eu prestei o meu testemunho e finalizei. E é isso. Ok, então vamos para o terceiro tópico dessa semana. O Senhor vai me abençoar ao guardar seus mandamentos. Diversas vezes na sessão 104, o Senhor promete uma multiplicidade de bênçãos às pessoas que fielmente guardam seus mandamentos. Para ajudar as crianças a entender o que significa multiplicidade, você pode desenhar um círculo e pedir a seus filhos que o ajudem a multiplicar o número de círculos, desenhando 2, depois 4, depois 8, depois 16 e assim por diante. Cada vez que acrescentar círculos, ajude seus filhos a pensarem nas bênçãos que o Pai Celestial tem dado a eles. Então, para essa dinâmica, eu utilizei a lista de bênçãos que a gente fez na dinâmica passada, né? Que ele colou ali, a lista de bênçãos que ele fez. E utilizei aqueles copinhos, eu não sei como é que, eu não sei o tamanho dele, aqueles pequenininhos que geralmente usam para café, né? Você vê muito em escolas e lugares aqueles copinhos pequenos, descartáveis mesmo. Aqui na minha cidade ele custa 2 e pouco, né? Quase 3 reais, 2,40, 2,50, quase 3 reais. Então eu peguei desses copinhos pequenos, uma jarra de 5 litros de água e é isso. E foi isso que eu utilizei, né? Então como que eu expliquei pra ele? Então eu peguei a lista de bênçãos e falei, olha aqui, filho, lembra da lista de bênçãos que você fez? São muitas bênçãos que o Pai Celestial te deu, não é?
E aí a gente relembrou algumas bênçãos, né, como saúde, brinquedo, enfim, a gente relembrou algumas bênçãos ali. E falei, o Pai Celestial, ele pede que a gente guarde seus mandamentos, e à medida que a gente guarda seus mandamentos, ele multiplica essas bênçãos, ou seja, ele dá muito mais do que o que nós temos, do que o que nós, até mesmo do que nós merecemos, né? Eu peguei então os copinhos, né, e coloquei um copinho, um pouquinho acima, assim, num copo de vidro, eu virei de boca para baixo, coloquei um copinho em cima para dar uma altura maior mesmo. E aí eu falei para ele, quais mandamentos a gente pode guardar? A gente pode não, a gente deve guardar, né? Como meu filho ele ficou, eu percebi que essa pergunta ficou muito vaga para ele, então eu peguei livro de gravura e falei assim, filho, o que você viu Jesus Cristo fazer? E aí a gente foi folheando. Então ele falou oração. Eu falei, e o Logan pode fazer oração? Como bom discípulo, como bom aluno de Jesus Cristo? Sim. E esse é o mandamento, né? Então, fazer oração. E aí eu derramei um pouquinho de água mesmo. O que mais o Logan pode fazer? O que Jesus Cristo fez que o Logan pode fazer? Né? Então ele foi folheando e foi vendo. Batismo, oração, ensinar, lavar os pés, que depois eu falei que era servir, né? Ensinar. Enfim, a gente foi falando, né? Eu fui explicando algumas gravuras pra ele. E aí, à medida que ele ia falando, eu ia colocando um pouquinho de água. Chegou um momento que, como é aqueles copinhos de café, que eu não sei o mililitro que ele tem, como ele era um copinho de café, aqueles pequenininhos, é óbvio que chegou um momento em que ele começou a transbordar. E essa era a real intenção. Em volta desses copinhos, desse copo que tava com o copo de vidro aqui de cabeça para baixo para segurar o pequenininho aqui. E aí em volta dele tinha outros copinhos que eu colei com durex embaixo para não sambar caso a água caísse no chão, e ia cair. Mas a intenção era que saísse desse copinho para os outros copinhos pequenos ao lado. E foi caindo, mas caiu também no chão, entre aspas, porque eu coloquei uma forma em volta para não fazer sujeira. E aí eu fui derramando. E aí eu virei pra ele e falei assim, filho, você viu que chegou o momento, né, que esse copinho representa o Logan. À medida que o Logan foi falando o que poderia fazer, os mandamentos que poderia guardar, o copinho já não era mais o suficiente. Foi derramando as bênçãos para fora, porque a água representa os mandamentos, representa as bênçãos. O copinho representa o Logan. À medida que o Logan foi fazendo as coisinhas certas, foi pingando a água, mas chegou um momento que a água derramou. Não cabia mais dentro do copinho. E é assim a multiplicidade de bênçãos. À medida que guardamos os mandamentos, o Pai Celestial derrama sobre nós as suas bênçãos. E assim, ele dá pra gente o que a gente precisa e até o que a gente acha que não precisa. E o Pai Celestial, ele sabe de todas as coisas. Por isso nós devemos confiar nele e guardar os seus mandamentos. Que os seus mandamentos nada mais são que as regras da família, da nossa família celestial. Né? Aqui em casa, o Logan tem algumas regras, não tem? Que não pode fazer, coisas que ele tem que fazer. E não é diferente com o Pai Celestial. Nós também temos algumas regras de coisas que a gente tem que fazer e de coisas que a gente não pode fazer para nossa própria segurança. E essas regras, né, diferente daqui de casa, que são as regras da casa, são chamadas de mandamentos. E à medida que o Logan cumpre as tarefas dele aqui de casa, o Logan tem recompensas. À medida que a gente cumpre os mandamentos do Pai Celestial, nós temos bênçãos. E aí eu li a escritura que pede aqui no manual. Desculpa, gente, que saiu aqui. Na seção 104. A seção 104 é uma seção, né, como se fosse um capítulo, então tem muita coisa. Tem muita coisa interessante aqui. Eu sugiro que você leia com atenção e com carinho, né, porque ele vai do versículo 1 até o versículo 86. Ou seja, muita coisa. Eu escolhi o versículo 79 e é
E é a minha vontade que vos humilheis perante mim, e alcanceis essa bênção por vossa diligência e humildade, e pela oração pela oração da fé. E o 80 também, tá? E se fores diligente, humilde, exercitardes a oração da fé, eis que abrandarei o coração de vossos credores até eu vos enviar meios para libertar-vos, né? Aqui já tá falando outras coisas, mas pro meu filho eu escolhi esses dois versículos que eu falei para ele, à medida que a gente é humilde e se humilha de fato, né? Porque a gente reconhece que nós não somos menos que o pó da terra, que a gente realmente precisa das bênçãos de Deus. Eu, pelo menos, realmente preciso das bênçãos de Deus na minha vida. E não posso fazer nada sem Ele. Eu preciso de seus mandamentos para me guiar, para me orientar, porque se eu for por mim mesma, eu não passo de hoje, né? Se eu fosse só por mim mesma. Então eu realmente preciso de Deus. Então eu preciso mesmo me humilhar e falar, Senhor, faça-se a sua vontade, né? Me ajuda, me ilumina a mente, me dê essa bênção. Eu preciso, né? Enfim, eu preciso do Pai Celestial na minha vida. Então eu expliquei isso pra ele, prestei o meu testemunho e falei, filho, a gente precisa de Deus na nossa vida, a gente precisa do Pai Celestial na nossa vida, a gente precisa das bênçãos dele, porque ele criou todas as coisas. Tudo isso pertence a ele e ele nos dá. Mas como um pai amoroso que é o Pai Celestial, ele dá à medida que nós somos bons filhos, bons seguidores de Jesus Cristo, bons discípulos de Jesus Cristo. E aí eu finalizei com o meu testemunho, a gente cantou o último hino e fizemos a última oração. Agora, vamos pro vamos pro último tópico, né? Sobre ser pacificadores. Esse foi um pouco... Olha, eu confesso que esse tópico foi, pra mim, um desafio. Foi um pouco difícil falar sobre isso, mas foi bom, porque me ajudou a ser melhor. Então, abrange Doutrina e Convênios, seção 105, versículos de 38 a 40. Posso ser um pacificador. Para ajudar seus filhos a aprender a história do acampamento de Sião, você pode compartilhar o capítulo 36 do acampamento de Sião, que inclusive é um vídeo que está aqui, no final do tópico. Faça uma pausa periódica para falar sobre as lições que podemos aprender com o acampamento de Sião. Por exemplo, que o Senhor quer que sejamos pacíficos e trabalhemos juntos em vez de discutir e lutar. Ver também Russell Nelson Precisa-se de Pacificadores. Inclusive esse discurso é lindo, sugiro que leiam, tá? Você também pode ler Doutrina e Convênios, seção 105, versículos de 38 a 40. E pedir às crianças que fiquem de pé sempre que ouvirem a palavra paz. Explique-lhes que o Senhor queria que os santos ficassem em paz com as pessoas que estavam sendo rudes. Ajude seus filhos a pensar em coisas que eles podem fazer para serem pacificadores e peça-lhes que encenem algumas situações. Bom, vamos lá. Como eu disse, para mim foi um desafio. Eu mostrei o vídeo para ele sobre o acampamento de Sião, mas eu confesso que eu me arrependi um pouco de ter mostrado, porque isso deixou ele bem confuso, sabe, de tudo que estava acontecendo. Então eu falei pra ele que ser um pacificador, inclusive eu usei até a própria descrição daqui, tá? O Senhor quer que sejamos pacíficos e trabalhemos juntos em vez de discutir e lutar. E aí eu usei essa partezinha como base para eu fazer a dinâmica, porque ela foi um tópico bem difícil. Então, o que eu falei pra ele? Eu falei, filho, ser um pacificador é literalmente nós trazermos paz. Ou seja, em um lugar, por exemplo, quando nós estamos com muitas pessoas numa escolinha, às vezes até mesmo no berçário, né? Quando um amiguinho dele lá, um coleguinha, queria o mesmo brinquedo que ele estava brincando. E aí eles acabaram brigando, né? E aí eu, inclusive, trouxe a situação pra cá, porque eu sempre converso com as meninas do berçário, né? As tias que ficam lá, as meninas do berçário que trabalham. E aí elas falaram dessa situação, eu falei, então eu vou conversar com o Logan para que isso não aconteça novamente. Então o manual, ele veio, muito bem a calhar
nessa situação. E aí eu falei pra ele, lembra que você queria o brinquedo, ele queria o brinquedo, os dois acabaram discutindo? E isso é totalmente oposto de ser um pacificador, né? O que poderia ser? Já que você brincou com o brinquedo, você poderia ter dado para ele poder brincar. Mas se você ainda quisesse brincar com o brinquedo, você poderia chamar ele para brincar junto com você e os dois dividirem o mesmo brinquedo. Isso seria ser um pacificador, né? Você criar alternativas que a briga não seja uma opção, né? Que brigar, que chutar, que morder, que bater não seja uma opção, né? A gente tem outros meios de fazer isso. E trabalharmos juntos para isso. Então, se você vê que o outro tá muito alterado e bateu, você pode sair de perto para que isso não aconteça, né? Minha mãe sempre falava para mim, quando um não quer, dois não brigam. E é exatamente isso, né? Hoje eu tô falando isso pro meu filho. Eu achava isso besteira na época, mas faz sentido, né? E aí eu falei pra ele, quando um não quer, dois não brigam. Então, ser um pacificador, né, é a gente criar soluções da qual brigar, bater, chutar, morder, xingar não é uma opção. E aí, pra clarear um pouquinho mais, depois dessa explicação, né, que eu dei pra ele, pra clarear um pouquinho mais as ideias, o que a gente fez aqui? Eu pedi pro meu filho segurar um balde aqui em cima, assim, da cabeça, um balde, uma bacia, né, um pote em cima da cabeça. Então, eu precisava jogar, o meu marido precisava jogar, então, as bolinhas em cima do balde, precisava acertar o balde. E assim, a gente fez uma fileira, né, uma fileira mesmo, como um atrás e tudo mais, então, o que tava por último tinha que acertar a que tava a bolinha na primeira. E é claro que meu marido acertou, porque é a altura, né? E aí foi a vez do meu filho de tentar fazer isso, né? Então, ele foi pro fim, ele tentou acertar a bolinha, e é óbvio que ele não conseguiu. Meu marido tem 90 de altura, meu filho tem 1,20, né? Então, a diferença foi bem maior. E aí eu falei pra ele, né? E aí ele ficou chateado, porque ele também queria acertar e tudo mais. E aí eu falei pra ele, como que um pacificador pode resolver essa situação? E aí, né, o meu esposo, a solução foi ele se ajoelhar e ficar numa altura em que ele conseguisse jogar, em que o Logan conseguisse jogar a bolinha. Então eu virei, e aí depois que a gente brincou, né, e tudo, eu virei pro meu filho e falei assim, filho, ser pacificador, sempre lembra disso, tá? Ser pacificador é encontrar soluções em que a briga, a discussão não seja uma opção. Então, quando você começou a ficar alterado e muito chateado porque você não estava conseguindo acertar a bolinha, o papai arranjou uma solução, não foi? Que foi se abaixar para você poder acertar a bolinha. Outra opção poderia ser você subir na escada para poder acertar a bolinha. Então, existem várias outras formas, né? Então, podemos nos tornar pacificadores. Isso é uma qualidade que a gente tem que ir treinando e praticando. Então, a gente vai fazer assim, ao longo dessa semana, sempre que surgir algum momento assim, né? Me fugiu a palavra, gente. Sempre que surgir alguma situação desse tipo, o Logan vai parar, respirar fundo e pensar a respeito. Como que eu posso resolver isso sem brigar, sem chorar, sem xingar, sem morder, sem bater, sem jogar coisas, sem que isso seja uma opção? Qual pode ser a próxima? A mamãe vai te ajudar a respirar e a treinar essa qualidade, tá bom? Enfim, e aí depois disso a gente leu uma escritura. Inclusive eu li as 3 escrituras que eu achei que fazia sentido e eram bem curtinhas, e elas são bem curtinhas, né? E eu falei assim, e também vos digo, fazei um apelo de paz, não só ao povo que vos afligiu, mas também a todos os povos, e erguei um estandarte de paz, e proclamai a paz aos confins da terra, e fazei propostas de paz àqueles que vos afligiram, segundo a voz do Espírito que está em vós, e todas as coisas reverterão para o vosso bem. Inclusive, uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar é que no final, né, então eu falei pra ele que ao longo da semana a gente iria treinar essa qualidade de ser um pacificador, né, eu falei ao longo da semana, mas isso é algo que eu quero praticar com ele
enfim, sempre, né? E aí a gente fez então um estandarte, né? Peguei uma cartolina e a gente então pintou algo que pudesse nos lembrar sempre de ter paz, né? De sermos pacificadores, de levantar o nosso estandarte da paz. E foi isso. Aí a gente compartilhou nosso testemunho e finalizamos em nome de Jesus Cristo, né? Depois de termos cantado o último hino e a última oração. E é isso. Chegamos ao fim, né, de toda a nossa semana. Por isso que eu falei que essa do pacificador foi difícil, foi um desafio, mas que no final deu tudo certo, né? E o Pai Celestial, ele foi me orientando. Então, muito obrigada a você que tá me acompanhando, né? A última vez que eu vi, que foi hoje, né, no de manhã, a gente tem 126 seguidores. Eu tô assim, uau! Não imaginava que teria tanta gente. Então, sejam muito bem-vindos, né? Muito obrigada por estarem aqui comigo. E como eu sempre digo, o meu foco não é monetizar, mas eu fico feliz que venham pessoas. Não por dinheiro nem nada do tipo. Simplesmente porque significa que mais pessoas estão fazendo as dinâmicas em casa, que mais gente está buscando formas de estudar as escrituras com seus filhos ou até mesmo na sua sala de aula. Então eu fico muito feliz mesmo que vocês estejam vindo e que estejam vindo novas pessoas. Isso para mim é muito gratificante. Muito, muito obrigada mesmo. E, bom, se você curtiu esse vídeo, clica por favor em inscreva-se e se inscreva no meu canal. E comenta, principalmente comenta, gente. Eu amo ouvir seus comentários e isso me agrega muito, me faz entender que eu tô seguindo na direção certa, se tem alguma coisa que eu posso acrescentar, ou se tem alguma coisa que não é tão legal que eu possa tirar, vocês podem me avisar nos comentários. Então, muito obrigada mesmo pela confiança, por você estar me assistindo e é isso, gente. Vamos trabalhar todos juntos para criar uma geração de discípulos de Jesus Cristo. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!